Oi, gente. LGBTQIA+, mais possibilidades de ser, existir e experienciar no mundo. O que esse conjunto de letras tem a nos ensinar enquanto sociedade? O movimento LGBTQIA+, ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo e representa um conjunto de identidades e biografias dissidentes dos padrões normativos, das expectativas sociais em relação ao sexo biológico, à nossa identidade de gênero e identidade sexual. Portanto, contestam a padronização dessas representações sociais. E aí a gente tem um conjunto de letras que foi mudando conforme o tempo, porque a gente foi reconhecendo, enquanto sociedade, novas formas de existir, ser e experienciar no mundo. Tanto que o mais, ele vai abrir esse guarda-chuva para mais possibilidades de identificação. No Brasil, quando o movimento começa a ser institucionalizado na década de 1970, a gente falava em movimento homossexual. Na época também era comum que algumas pessoas se reconhecessem como entendidos. Nessa época, a gente tem como uma forma, né, de expressão artística a arte transformista. Muitas pessoas que faziam a transição de gênero como uma expressão artística se reconheciam como transformistas. Hoje, até por uma influência de línguas, né, de origem inglesa, né, nos Estados Unidos, por essa influência cultural, a arte transformista hoje a gente nomeia como arte drag queen. A gente vai percebendo, portanto, que a linguagem, a forma como a gente explica, significa as coisas, tem uma mudança por meio da língua, da palavra. O movimento LGBTQIA+, no Brasil, como eu estava comentando, no início começa como GLBT. E olha que curioso, né? Primeiro foi GLB, depois se incluiu o T, trazendo, né, essas identidades e disputas, né, em que a gente foi construindo e significando enquanto sociedade quais eram as pautas que a gente iria levantar. Começou com um G, inclusive trazendo um certo privilégio dos homens dentro desse movimento de sexualidades e identidades dissidentes. Depois a gente foi ampliando, incluiu, né, o B dos bissexuais, o T das pessoas travestis e transexuais, como a gente nomeava e dizia aqui no Brasil. Por influência também, né, de termos como transgender, né, a gente traz transgênero como esse guarda-chuva para todas as identidades T's, das pessoas que transitam no gênero de algum modo, né, para a construção das suas identidades. E até um neologismo que a gente tem mais recentemente, que é o transvestigênero, que são todas essas identidades T's, travestis, transexual, transgênero, como as pessoas se identificam. E a gente vai ampliando, então, essas letras. Algumas pessoas recorrem, né, a uma terminologia que era muito comum na década de 1990, que é o GLS. Essa sigla nunca foi de fato uma sigla do movimento de identidades políticas aí, dissidentes dos padrões normativos. Era uma terminologia de mercado. Não tem nenhum problema a gente confundir e misturar, até porque o histórico de resistência e emancipação das pessoas, né, LGBTQIA+, está ligado aos espaços de consumo. Espaços GLS eram aqueles voltados para o público de gays, lésbicas e simpatizantes. Era uma terminologia de mercado, não do movimento político. Mas muitas pessoas começaram a associar dessa forma. E, novamente, não há nenhum problema, por ser nesses espaços que muitos LGBTs se emanciparam. Tanto que um mito fundador que a gente até reconhece como Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, se dá num espaço de consumo e sociabilidade que era o Stonewall Inn, nos Estados Unidos, em Manhattan. No Brasil, a gente também teve o Ferros Bar, na cidade de São Paulo, em que teve um protesto lésbico. São exemplos de que a gente pode perceber como o comércio e esses espaços de sociabilidade sempre estiveram ligados ao movimento. As primeiras patrocinadoras das paradas do orgulho LGBT eram casas noturnas, por exemplo. Então a gente vai vendo que no decorrer desse movimento histórico, político e social, a gente vai acrescentando algumas letras.
A gente comentou, né, nos anos 2000, no início, a gente tinha já essa sigla, né, GLBT. E aí, por conta de uma conferência que ocorreu em 2008, em que o movimento se organiza a partir de algumas conferências em etapa municipal, estadual e federal, se normatizou que o movimento no Brasil começaria com o L, para reconhecer o direito das mulheres dentro desse movimento de sexualidades e identidades dissidentes. E aí a gente padroniza que seria LGBT, coloca o L na frente, para novamente contestar esse privilégio do homem. E tensionar, né, se provocar enquanto sociedade, refletir sobre esses assuntos. Depois, né, com o avanço das discussões, já nos anos 2000, né, sobre influência de alguns estudos que nascem lá na década de 1980, na Europa, nos Estados Unidos, que são os estudos queers, a letra Q representa essas biografias que não se moldam ou fixam numa identidade fechada. Vão reconhecer que tanto a nossa identidade, né, ou a nossa experiência, performance de sexualidade e de gênero, elas são fluidas, né? Elas não são fixas. Eu posso transitar, inclusive, nas fronteiras, o que então aparece aí nessa sigla. O I representa a variação e a diversidade do nosso sexo biológico, que envolve cromossomo, sistema reprodutivo, hormônios, e que é um espectro. Muitas pessoas são intersexuais. Não estão nessa visão polarizada que nós temos, homem e mulher. Mistura ali elementos cromossômicos, hormonais dos dois sexos, né? E aí, inclusive, o sistema reprodutivo. Mas há variações, é um espectro. São pessoas intersexo. Além disso, a gente tem os assexuais, as pessoas que não se interessam em se relacionar afetivo sexualmente com alguém. E é um espectro, porque o nosso desejo e a nossa sexualidade, ela é qualitativa. Existem múltiplas possibilidades. Portanto, LGBTQIA+, representa essas possibilidades de biografia. E o movimento ele vai se construindo assim, num processo histórico, em que a gente, por meio das palavras, vai nomeando as possibilidades de ser, existir e experienciar no mundo. Vale a gente continuar a pesquisar sobre o assunto, entender e sempre acolher, entendendo que a gente sempre vai reconhecer a identidade que o outro nos apresenta. Então, se eu encontro e conheço alguém na minha comunidade escolar, no meu bairro, no meu ambiente de trabalho, que apresenta uma identidade de gênero, eu vou me referir e tratá-la pela identidade de gênero que ela apresenta. Se, por exemplo, eu tenho um documento, um nome civil, diferente de um nome social, em que essa pessoa se reconhece e apresenta, eu vou tratá-la e reconhecer o nome social. A gente sempre vai tratar do gênero conforme a pessoa apresenta, conforme ela se identifica. E respeitar também a diversidade sexual disponível e que as pessoas vão construindo ao longo do processo histórico. Eu vou ficando por aqui e à disposição aí para diálogos sobre sexualidade, gênero e sexo, essas dimensões que nos constituem enquanto sujeitos. Tchau, tchau.